Seguindo nosso pensamento de botânica aí, gente, a gente vai seguir falando do reino Plantae. Só que agora a gente vai falar de uma classificação desse reino. Olha só, quando a gente fala de classificação de seres vivos, nunca existe uma regra única. Nunca tem uma coisa que seja mais certa de todas. Tem sempre várias classificações que pesquisadores diferentes desenvolveram que vão passar para você aceitar ou não essa classificação. Então você sempre vai ter formas diferentes de classificar. Só que quando a gente fala de Brasil e quando pensa no ensino do ensino médio brasileiro, né, da formação da educação básica brasileira, o método mais utilizado para a classificação das plantinhas na botânica é esse que está sendo falado aqui no quadro para vocês. Vocês devem ter aprendido nas aulas iniciais de taxonomia, alguma vez na vida de vocês, de estudar os seres vivos, que os seres vivos são separados em grupos, os chamados táxons. E esses táxons têm como grupo mais abrangente ali, de acordo com uma classificação de 1969, os reinos. Existe uma classificação mais moderna, dos anos de 1990, que tem uma classe acima de reinos, o domínio, né? Só que o reino se subdivide em grupos menores, chamados de filos ou divisão, quando falamos de vegetal. Ao falar de planta, a gente fala de filo ou divisão. Então, o reino é dividido em filos. Ah, Rangel, então o reino Plantae é dividido nesses dois filos aqui? Não. Na verdade, os filos seriam esses quatro aqui. Ó. O reino Plantae é dividido no filo das briófitas, no filo das pteridófitas, das gimnospermas e angiospermas. Mas, Rangel, então, que classificação é essa aqui? Ó? Criptógamas e fanerógamas. Onde aparece essa classificação? Qual é a relação dela? Essa classificação está ligada à forma de reprodução do vegetal. Se o vegetal tem uma alta necessidade de água para se reproduzir, ele está nesse grupo aqui de cima, as criptógamas. Se ele não depende de água para o processo de reprodução sexuada, ele está nesse grupo aqui, ó, no grupo das fanerógamas. Então, as criptógamas, elas também são conhecidas com nome peculiar. Elas também são chamadas de vegetais inferiores. Mas por que vegetais inferiores, Angel? Que nome feio esse. Por que inferior? É porque essas plantas têm uma alta dependência de água para a reprodução sexuada. Deixa eu anotar aqui, ó. As criptógamas são plantas que possuem uma alta dependência de água para reprodução sexuada. Nós já vimos, né, que os vegetais possuem uma alternância de gerações, uma fase sexuada e uma fase assexuada de reprodução, mas nas criptógamas a reprodução sexuada demanda água. Por quê? Porque os gametas das criptógamas são móveis, são gametas flagelados. Na verdade, os gametas masculinos, tá? O gameta masculino tem que nadar até a plantinha feminina para fazer a fecundação. Fecundação sempre dentro da planta-mãe. Vegetais são embriófitas. A fecundação ocorre dentro da planta-mãe. Então essas plantas aqui têm gametas móveis que dependem de água para se deslocar. São as criptógamas. E esse nome aqui, ó, cripto, vem de cripta, vem de cavidade. O local de produção de gametas, o órgão de reprodução desses caras é escondido, é dentro de uma cripta. Daí o nome criptógama. Então, esses vegetais aqui, as criptógamas, eles não possuem o órgão de reprodução aparente. E exatamente por esse órgão de reprodução não ser aparente, que o gameta é móvel e esses vegetais demandam muita água para que o gameta masculino possa nadar até o feminino. Quem são esses vegetais? São as briófitas e as pteridófitas. O exemplo mais famoso de briófita que eu tenho para te dar é o musgo, um vegetal de pequeno porte, que chega aproximadamente a 5 centímetros de altura e que vive em lugares de alta umidade, principalmente para fazer reprodução sexuada. As pteridófitas são mais famosas. Nas pteridófitas, o melhor exemplo que eu tenho para te dar é o das samambaias.
Então, criptógamas são vegetais inferiores que têm o órgão de reprodução escondido numa cripta e demandam água para reprodução sexuada, porque o gameta masculino tem que nadar até o feminino. Já as falerógamas são chamados vegetais superiores. Vegetais superiores. Por que vegetais superiores? Porque a dependência de água já não existe mais. Esses vegetais aqui, ó, eles não dependem de água para a reprodução sexuada. Galera, presta atenção. Eu não estou falando que o vegetal não precisa de água. Ele tem que ter água para sobreviver. A água é a base do metabolismo. A boa parte de uma célula vegetal é formada por água. Estou falando que não precisa de água para o gameta masculino chegar até o feminino. Por quê? Porque esses caras têm órgãos de reprodução aparente. E o gameta é conduzido de uma planta a outra. Não mais sendo pela água. Até pode ser, tá? Mas aqui existe um processo, nesse grupo existe um processo denominado polinização, que faz os vegetais não precisarem mais da água necessariamente ou unicamente para a reprodução acontecer. Esses caras possuem o órgão de reprodução aparente. A flor, por exemplo, presente nas angiospermas, é um órgão de reprodução que você consegue visualizar. Talvez você conheça a pinha presente do pinheiro, que é o órgão de reprodução aparente das gimnospermas. Então, quando eu falo de uma gimnosperma, eu estou falando de um pinheiro. Quando eu falo de uma angiosperma, eu estou falando de uma árvore, de uma planta frutífera. Então, uma goiabeira, uma macieira, uma mangueira é uma angiosperma. Já nas gimnospermas, nós temos vegetais que têm essas frutas secas, não são secas não, na verdade, tá? São frutas não protegidas, frutos não protegidos. Na verdade, nem frutos são. Sementes não protegidas, agora que eu falei certo. Sementes não protegidas nas gimnospermas, beleza? Então, as gimnospermas e as angiospermas são falerógamas. Têm órgãos de reprodução aparente, não dependem de água para reprodução sexuada, são os vegetais superiores. Já as criptógamas, briófitas e pteridófitas, não possuem órgãos de reprodução aparente, têm alta dependência de água para a reprodução sexuada e são chamados de vegetais inferiores. Galera, briófitas, pteridófitas e gimnospermas, na verdade, são agrupamentos de filos, tá? Mas que didaticamente são colocados assim para facilitar o seu estudo. Belezinha? Então aí uma classificação geral para você observar sobre o reino planta e, desculpa, não só as angiospermas. Valeu, galera? Tira aquele print maneiro aí. Bons estudos. Continuemos com a nossa linda botânica.